E aí, pessoal, se preparem, porque o que a gente vai conversar hoje é uma verdadeira revolução no direito brasileiro. O tema de hoje muda completamente as regras do jogo para inventários, divórcios e principalmente para o papel dos cartórios no Brasil. Sabe aquela pergunta clássica? Por décadas, a resposta era um sonoro e indiscutível sim. A simples presença de uma pessoa vulnerável no meio da história era um passaporte direto, sem escalas, para o sistema judicial, com toda aquela demora e complexidade que a gente já conhece. Mas, será que essa regra ainda está valendo? Pois é, a resposta não só mudou, como virou de cabeça para baixo. Aquele dogma, aquela verdade absoluta que a gente aprendeu na faculdade e aplicou por anos a fio, simplesmente não existe mais. A gente entrou numa nova fase, uma era que podemos chamar de desjudicialização 2.0. E olha, para guiar a gente nessa jornada, nossa bússola vai ser o material fantástico do professor doutor Marcelo Lessa. Toda essa nossa análise é baseada no caderno 5 do projeto ENAC Turbo, que destrincha essa revolução de um jeito super didático. Então fica aqui todo o crédito ao professor por consolidar e facilitar esse conhecimento para a gente. Ok, vamos ao que interessa. Nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o tamanho dessa revolução. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos dois casos mais importantes, o inventário e o divórcio com menores. Na sequência, damos uma olhada rápida em outras grandes inovações e, para fechar, aquele resumo estratégico para ninguém mais esquecer. Vamos lá? O ponto de partida é esse aqui, a Resolução 571 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. E atenção! Ela não foi só uma atualização da antiga Resolução 35. Não. Ela reescreveu a lógica do sistema. Ela virou a mesa. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de filosofia. A gente sai de um modelo de exclusão, onde o incapaz era visto como um problema que o cartório não podia resolver, para um modelo de proteção qualificada. A pergunta mudou. Não é mais pode ou não pode. A pergunta agora é, ok, como vamos proteger os direitos do vulnerável aqui dentro do cartório? É uma mudança de mentalidade fundamental. Vamos então para o primeiro grande exemplo prático, o inventário extrajudicial. Como é que se faz isso de forma segura quando tem um herdeiro menor de idade envolvido? A resposta está toda no conceito de tutela patrimonial. Tutela patrimonial. O nome já diz tudo, né? Em um inventário, o que está em jogo para o menor é o patrimônio dele. É o dinheiro, são os bens. O risco é que no meio da partilha ele receba menos do que tem direito. A solução da norma, então, foi cirúrgica, focando exatamente em eliminar esse risco de uma forma quase matemática. E a ferramenta para isso é simplesmente genial, a partilha ideal. O que isso significa na prática? Significa que não há mais espaço para subjetividade, para avaliações complicadas que poderiam, de alguma forma, acabar prejudicando o menor. Olha só como esse fluxo ficou inteligente. O advogado prepara a minuta e aqui está o pulo do gato. O menor recebe uma fração matemática exata de cada um dos bens. Por exemplo, se ele tem direito a 1/3 da herança, ele vai receber 1/3 do imóvel, 1/3 do carro, 1/3 do dinheiro na conta. É uma fração. O tabelião envia essa minuta para o fiscal da lei, o Ministério Público, que vai conferir se a conta fecha. Se o MP der o sinal verde, o tabelião finaliza o ato. Simples, rápido e, o mais importante, seguro para o menor. Agora, muita atenção. Vamos mudar completamente de assunto e falar sobre o divórcio, porque aqui a lógica é outra. O foco sai do patrimônio e vai para a existência, para a vida da criança. Tutela existencial. Aqui a gente não está falando só de dinheiro. Estamos falando sobre com quem a criança vai morar, como será a convivência com os pais, qual o valor da pensão. São questões muito delicadas, muito subjetivas, que exigem uma análise profunda que só o Poder Judiciário tem estrutura para fazer. Afinal, o cartório não faz estudo psicossocial, certo? Então, o ponto crucial é este. Para fazer o divórcio no cartório com filhos menores, existe um pré-requisito que não dá para pular. Primeiro, os pais precisam ir à justiça e resolver tudo sobre os filhos. Guarda, visitas, alimentos. Somente com essa sentença judicial em mãos é que eles podem ir ao cartório para, aí sim, finalizar o divórcio e a partilha dos bens dele. Esse quadro comparativo aqui é perfeito para a gente fixar a diferença. No inventário, o MP atua dentro do cartório, na hora. Já no divórcio, o juiz e o MP já atuaram
antes lá no processo judicial. No inventário, a proteção é patrimonial, objetiva, feita pela partilha ideal. No divórcio, a proteção é existencial, subjetiva e é garantida pela decisão judicial prévia. Se você entender essa tabela, você entendeu 80% da nova regra. Mas a revolução não para por aí, não. A resolução trouxe outras mudanças muito importantes que agilizam demais a vida das pessoas. Vamos dar uma olhada rápida em algumas delas? Acabou aquela outra regra antiga de que, se tem testamento, tem que ser judicial. Agora é totalmente possível fazer o inventário no cartório mesmo com testamento. O único passo anterior é pedir ao juiz a autorização para abrir e registrar esse testamento. Uma vez que o juiz autorizou, o caminho extrajudicial está livre. Essa aqui é outra inovação fantástica. Antes, para vender um imóvel do espólio, para pagar um imposto de transmissão, por exemplo, era preciso pedir um alvará ao juiz, o que demorava meses. Agora, se todos concordarem, a própria escritura que nomeia o inventariante já pode autorizá-lo a fazer essa venda. É uma economia de tempo e de dinheiro gigantesca. E, por fim, uma ferramenta nova e muito útil: a escritura de separação de fato. É para aquele casal que já se separou na vida real, mas ainda não quer se divorciar no papel. Essa escritura serve para criar um marco no tempo, uma data oficial para o fim da vida em comum. E isso é fundamental para garantir que os bens comprados individualmente depois daquela data não se comuniquem. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Então agora é hora da gente organizar as ideias e focar naquilo que é absolutamente essencial para não esquecer nunca mais. Se for para lembrar de uma única coisa de tudo que a gente conversou, que seja isto: a regra, se tem menor, vai para a justiça, está morta e enterrada. Ela não existe mais. A resposta agora é sempre depende. E para o inventário, a frase de ouro do professor Lessa é essa: memorize. Menor no inventário é igual à partilha ideal mais a fiscalização do Ministério Público dentro do próprio cartório. Essa é a fórmula do sucesso. Já para o divórcio, a fórmula é outra. Menor no divórcio é igual a ter as questões de guarda e alimentos já resolvidas por um juiz, para só então levar o divórcio e a partilha dos bens do casal para o cartório. São duas lógicas bem distintas. E de uma forma mais ampla, os grandes recados são estes: testamento não barra mais o cartório, a venda de bens ficou mais ágil, a separação de fato ganhou um instrumento próprio e, o mais importante, o papel do tabelião cresceu. Ele agora é, oficialmente, um agente de proteção de vulneráveis, dividindo essa função tão nobre com o judiciário. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Agora que o sistema notarial provou que pode proteger vulneráveis de forma qualificada, desburocratizando a vida das famílias, o que mais pode ser trazido para essa esfera? Qual será o próximo passo para desafogar a justiça e entregar soluções mais rápidas e eficientes para a sociedade? Fica a reflexão. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você fica sabendo na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!